Primeiramente, boa tarde a todos. A gente está aqui hoje para ter um papo legal sobre sensoramento remoto aplicado à agricultura. Eu sou Renan Richter, sou analista no Banrisul, na unidade de agronegócio. Vou conduzir a conversa aqui. Eu trabalho lá com sensoramento remoto aplicado ao monitoramento e fiscalização de operações e tem aqui comigo um pessoal aí que vai nos acompanhar nessa conversa. Naege Bassini, analista lá no Banrisul também, na unidade de agronegócio, onde ele trabalha com foco em fiscalização. A Noar Tomasi, gerente executivo na unidade de agronegócio do Banrisul também, responsável pelas áreas de Proagro e fiscalização. E o pessoal da Audisat aqui, Leonardo Pinhel, executivo comercial, e Felipe Bauman, diretor de operações. A gente vai explorar um pouco de como essa tecnologia tem sido aplicada e quais os seus desafios e oportunidades. Para começar, então, eu vou dar só uma palhinha, né, um pouco mais técnica sobre o sensoramento remoto, e daí a gente passa para a conversa geral. Então, o sensoramento remoto é uma tecnologia que permite então, a gente obter dados, né, sem estar em contato direto com o alvo, né, ou a cena do qual a gente quer obter um dado. E por isso ele tem esse remoto, mas no nome. Essa energia, mas que chega até o sensor após interação com esse alvo, ela pode ser de dois tipos, né? Os sensores ópticos são os sensores que captam a energia do Sol, basicamente, né? Que vai uma vez do Sol, chega aqui na superfície terrestre, interage com a superfície e volta, o sensor capta. Mas tem também outros sensores que são chamados de ativos, que o próprio sensor emite a sua energia e recebe o retorno desse feixe de energia que ele mesmo emitiu. Esses sensores, eles têm a capacidade de captar diversas faixas de energia, né? E essas faixas a gente chama de bandas, né? São feixes do espectro eletromagnético mas acabam sendo separados em bandas e aí eles produzem o que a gente chama de resposta espectral. Então, cada alvo vai ter um comportamento espectral que até a gente pode chamar de assinatura espectral. Quando a gente fala em agricultura, o nosso principal alvo é o solo, é a vegetação, é a ocupação desse solo, né? Como os satélites eles ficam orbitando e sempre imaginando, né? A gente tem essa informação sistemática, sempre ali, né? A cada tantos dias o satélite passa e tem uma nova informação e isso também nos permite traçar esses perfis temporais do uso da Terra, o que nos permite fazer avaliações como qual é o uso atual daquela terra, há algo plantado, quando foi plantado, né? O que foi plantado, ou já foi colhido, quando foi colhido, quanto foi colhido. As imagens de satélite vieram para ficar, são um novo parceiro da agricultura e, tendo isso em mente, a gente vai conversar agora então com o pessoal da Audisat. A Audisat é uma das parceiras do Banrisul na obtenção de imagens e informações de sensoramento remoto. E eu queria saber de vocês, Felipe e Léo, como a Audisat chegou até o sensoramento remoto, quais são os principais satélites utilizados, as imagens, né? Quais as principais metodologias aplicadas e quais são os desafios técnicos e operacionais da empresa hoje. Perfeito, Renan. Primeiro, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. Para a gente é muito legal poder falar do censuramento e toda a trajetória, né? A gente começou a trabalhar com censuramento remoto quando o Banco Central, em 2015, faz a primeira resolução que autorizava o uso da tecnologia de censuramento remoto como meio de fiscalização do cumprimento do crédito rural para os recursos subsidiados.
Então, em 2015, o Banco Central entende que é possível usar essa tecnologia, né? Ela pode ser um dos meios. Depois, em 2021, consolida, né? Uma nova resolução vem consolidando o uso de sensoriamento remoto. Em 2020, no pico da pandemia, o Banco Central também abriu uma concessão para poder fazer a fiscalização exclusivamente por sensoriamento remoto. E 2024 vem uma nova resolução, aí sim, não só recomenda o uso, como obriga, né, para o cumprimento do Proagro. Então aí a gente consolidou, né, bastante, entendendo a tecnologia como um meio, de fato, para auxiliar as análises que fazem também os peritos em campo, né? O sensoriamento remoto ele veio como uma ferramenta para auxiliar o perito em campo, né? Então, do mesmo jeito que antigamente a gente tinha o Garmin, né? Quem é perito vai saber disso. Você ia para campo com o Garmin, depois já começou a comprar um drone, aí já ia para campo também, levava o drone, né? Então hoje o sensoriamento remoto é mais uma ferramenta que vai te auxiliar ali a você enxergar a propriedade de uma forma geral, tá? E fazer um raio-x ali mais preciso, né? Daquela propriedade, da área plantada, da cultura implantada, dos potenciais quebras de desenvolvimento e também como consequência quebra de produção, né? Produtividade. Então, o objetivo do sensoriamento remoto é exatamente esse, é trazer mais uma ferramenta para auxiliar aí nas tomadas de decisões. Realmente teve essa evolução legal, né, abriu a possibilidade de uso, aí depois a gente já usa também há algum tempo, a gente evoluiu as abordagens tecnológicas também, vem sendo, e agora, nesse último ano, a obrigação para o Proagro. O ganho que a gente vê também é que a gente consegue olhar direto para a área, né? A gente tem a área, a gente olha para aquela área e faz esse raio-x, essa avaliação ali, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu nesse ciclo mais produtivo, o que foi plantado, o quanto foi plantado, né? Se não foi plantado, enfim. E a gente quer ouvir também quem usa isso diretamente aqui no banco, que são o Anuar e na EGE, sobre como o sensoramento remoto agora auxilia essa tomada de decisão, quais são os benefícios do uso, né? Quais são os desafios que a gente ainda tem em relação a isso e quais foram os impactos para o setor mais financeiro em si, né? Que é o nosso mote de atuação. Muito bem. Boa tarde, Renan e demais colegas. Bom, hoje então utilizamos já a ferramenta de sensoriamento remoto, tanto para fiscalizar como já foi falado no Proagro. Então o Naé vai falar um pouquinho mais sobre o uso no Proagro. Mas fiscalização, só até a gente lembrando um tempo atrás, como é que a gente fazia, né? A gente juntava documentação, juntava croquis e tal e ia na propriedade, né? Então tu ia presencial, tu tinha que se deslocar. E aí tinha locais aí que você andava a 200 quilômetros para ir lá fazer a vistoria. Aí tu chegava lá, tu olhava, estimava uma área, olhava a lavoura, acho que está boa aqui e lá, mas tu não conseguia olhar ela como um todo, né? Porque áreas maiores era impossível. Então o chutômetro ele corria frouxo. E se fazia isso. Eu fiz isso, né? Trabalhando no termo fiscal, então era o que a gente fazia, né? Com essa questão, né, do censuramento, que, como já falado pelo Felipe, lá em 2015 começou até a exigir as coordenadas geodésicas, né, das lavouras, e aí já foi, acho, um marco importante. Com isso, o Banco Central começou a usar para controlar áreas, né, onde tinha sobreposição, aí ele já sabia, começou a bloquear. Depois veio as questões de outras áreas com sobreposição, com áreas de preservação, reservas, né? Isso. Então houve um crescimento no uso disso tudo, culminando agora com essa obrigatoriedade de usar no Proagro. O que nós tínhamos no método antigo? O antigo, assim, ele tinha uma certa eficiência, porque alguém ia lá e conferia, né? Mas era moroso, não rendia, tinha dias que fazia 1, 2 laudos, né? Como é que você deslocar 200 quilômetros de um lado para o outro? Então era um método bem e pequena escala, né? Não fazia muita coisa. Hoje temos um custo bem reduzido, porque nós não precisamos mais juntar papel, junta as coordenadas, a empresa que pega esses dados, busca no Sicor e ela já tem as informações. Não precisa combinar com o técnico, nem com o produtor, vou lá visitar, qualquer dia pode fazer, né? Pode fazer todo dia, vistoria quase, dependendo do satélite. Então, é um ganho grande de escala, né? O custo, reduz muito o custo, não tem um funcionário se deslocando, o risco de acidentes e tal. E tu tem, talvez, uma informação bem mais assertiva, né? Tu consegue definir a área
que antes fazia no olhômetro, então tu consegue agora ver a área, tu consegue, né, medir, tem as suas margens ainda de erro aí, mas acho é dentro do aceitável, até que vocês podem planear melhor isso, né? E também ver a condição da lavoura, identificar a cultura. Então é um ganho muito grande nessa etapa da fiscalização. Então a gente vem usando já há 2 anos e meio, isso começou uma maneira mais incipiente, se fazia uma mistura entre documento e imagens de satélites. Hoje já se usa basicamente então, as imagens, claro, para aquelas culturas que é possível ainda de ser verificado, né? A gente sabe que é uma lista ainda restrita e com o tempo deve aumentando, mas sem dúvida já foi um grande ganho com economia e maior assertividade para o próprio agente financeiro, que ele se obriga a fazer isso por uma norma do Banco Central, né? A lei também que rege o crédito rural, ele obriga o banco a emprestar, quer dizer, obriga não, ele permite o banco emprestar, mas se tu empresta, tu tem que fiscalizar, porque é um acompanhamento do recurso público. Então ele vem também para cumprir normativas e verificar a questão dos recursos públicos, né? Passo agora para o Naed comentar um pouco em relação à questão do Proagro. Então, boa tarde, gente. Falando especificamente do Proagro, né, a gente teve essa mudança aí de regra, nessa mudança de safra, né, e como até o Leonardo comentou ali, né, o que quebrou o paradigma ali é essa ferramenta para o perito, né, para ele ir na lavoura ali sabendo quando que foi o plantio, qual que foi a área e até onde não teve o plantio adequado, né, da cultura ali que o cliente veio a financiar com a gente, né. A gente veio agora de um grande lote de operações que a gente analisou de soja e milho, principalmente, que a gente viu o impacto do censuramento como ferramenta ainda, né? A gente tem uma grande quantidade de peritos aí que não estão ainda familiarizados com a ferramenta, tem ainda esse receio, essa coisa mais antiga e que não entende que é para ajudar ele ali, né? Que às vezes ele tem que confrontar uma informação ou outra. E tudo isso é para auxiliar ele lá como ferramenta, né? E eu vejo que é principalmente nesses 3 tópicos ainda hoje, que é a área ali, né? Definir um período de plantio e a cultura, né? Se ele realmente está implantando a cultura que ele financiou com a gente. Então, esse pessoal da Audisat pode complementar essa questão dessa validação desses critérios, né? Que hoje são os que pesam numa cobertura de Proagro ali, né? Que vão penalizando o cliente se ele não está de acordo, né? Então, se puder complementar como é que a Audisat está vendo esses fatores, como é que ela valida esses 3 tópicos aí que a gente tem como principal no Proagro, né? Antes até da gente comentar, é bem interessante, né? Porque o sensoriamento remoto também teve uma grande evolução, né? Antes a gente tinha imagem de satélite a cada 1 mês, uma resolução espacial de 30 metros. Depois começou a ter imagem de satélite a cada 15 dias, né? Depois imagem de satélite a cada 5 dias. E hoje, que são as imagens que o Audisat trabalha, são imagens de satélite diárias. Então, todo dia o satélite está passando, fazendo varredura diária e com uma resolução espacial de 3 metros, né? Então, isso traz uma assertividade muito maior na questão da data de plantio, né? Porque todo dia o satélite está passando, né? Traz uma assertividade muito maior no cálculo de área, da área em si, porque são 3 metros de resolução espacial, então você tem uma precisão muito maior do que 10 metros, né, que é no caso do Sentinel. Então, assim, o próprio sensoriamento remoto, os próprios sensores remotos estão em alta evolução, né? Isso daqui a 3, 4 anos a gente já vai falar de satélites diários com resolução de 1 metro, isso eu não tenho dúvida. Então, cada ano que passa, mais precisão e mais assertividade o sensoramento remoto vai trazer para o campo. É importante falar, né, das imagens diárias também, em relação à chuva, né? Então, quando você tem nebulosidade, que é um dos fatores que limita o sensoriamento remoto, com o uso das imagens da Planet, constelação Planet, que é o que a Audisat usa, com imagens diárias, a gente tem muito mais chance de pegar uma imagem livre de nuvens. Então, a gente consegue acompanhar todo o ciclo da lavoura, desde a data de germinação da planta, o desenvolvimento e o momento da colheita. Isso é muito importante também, né? A evolução dos insumos que a gente tem possibilitou esse avanço, né? E a confiança que as instituições do governo têm para autorizar e recomendar o uso de sensoriamento. E não só eles pedem para as instituições financeiras usar, mas também eles estão usando para fiscalizar, né? Então é importante frisar isso também. BNDES, Banco Central,
todos esses órgãos usam sensoriamento remoto para fiscalizar a aplicação do crédito corretamente. Dessa evolução que o Léo comentou, né, que já vem, a gente veio de imagens de 30 metros há um mês, e aí, imagina, às vezes pegava o dia que o satélite passava, tinha nuvem, né? A nuvem é o grande inimigo do sensoramento remoto óptico, não é o único, mas é um dos grandes inimigos, porque ele acaba, né, tapando a superfície, então acaba que é uma imagem muitas vezes que não pode ser utilizada. Então a resolução temporal ela é especialmente interessante nesse sentido, né, de pegar um dia sem nuvem, uma imagem limpa, né, muitas vezes a hora que passa o satélite também influencia um pouco a imagem, isso muda às vezes a metodologia ali, daí, né, traz às vezes algum impacto na definição da data de plantio, então a gente às vezes não consegue falar, plantou em tal dia, mas tem uma faixa de confiança que a gente consegue definir, o cara plantou entre esse dia e esse dia, né? A imagem mostra isso, claro, o sensoramento remoto, ele não se baseia só na imagem, em olhar para a imagem, né? A gente, ele tem as suas metodologias que olham para as bandas, mas como eu falei antes, aí a partir das bandas se calcula um índice de vegetação ou composições de imagem que avaliam justamente essa identificação do tipo de cultura ou em relação à produtividade e tal, né? Como que vocês enxergam essa possível evolução e que o sensoramento remoto caminhe nesse sentido? Perfeito. Bom, nós da Audiosat, né, todo ano a gente está lançando uma cultura nova. Então, por que estamos com as principais culturas? Porque realmente foi o que você falou. Geralmente é 80% da carteira, né, da instituição financeira são as culturas principais, são os grãos, né? Mas todo ano nós estamos atuando, trabalhando, melhorando a evolução dessa cultura já existente e criando novas culturas. Tá? Então, análise para novas culturas. Então, hoje nós já temos café, tá? Citros saindo esse ano, tá? Que era algo assim que tinha uma dificuldade, né, alta devido à questão dos citros ser uma cultura perene, né, e o café, então às vezes o índice de vegetação está muito bom, mas o pegamento da florada não foi bom, tá? Então a gente criou métodos para conseguir melhorar essa assertividade, principalmente trazendo índices climáticos junto na análise. Então assim, todo ano realmente nós estamos trabalhando e trazendo novas culturas de interesse do mercado. Qual é o índice de assertividade nessas culturas aí digamos, é laranja, é milho, é soja? Qual hoje o percentual que dá para se dizer que consegue acertar com o sensoramento remoto? As culturas de grãos, né, soja, milho, né, trigo, nós estamos com assertividade na casa acima de 95%. Tá? Então é acima de 95% a gente confirma aquela cultura. Tá? Quando não há confirmação, tá? Geralmente é porque ou foi cultura consorciada, tá? Com braquiária, algum tipo de gramínea, ou houve uma quebra muito grande no desenvolvimento da biomassa e aí automaticamente o sensor acaba não conseguindo confirmar aquela cultura, mas a assertividade é acima de 95%. Questão do hoje monitoramento, né, que está sendo iniciado um trabalho, né, que já visa anterior à fiscalização, né? O objetivo é tu acompanhar a lavoura, tu saber teve emergência ou não, reduzir o área ou não e tomar medidas preventivas, né? Então já na questão também do risco da operação. Então tu tem além da conformidade hoje que é exigido pelo Banco Central, também para o agente financeiro ela é importante porque ele consegue já começar a mensurar riscos, né? Ainda quando a cultura está na fase inicial e pode tomar alguma providência, né? Então, além da fiscalização, além de PROAGRO, se usa muito já, estamos, né, usando monitoramento de lavouras, que acho que é um ponto importante, cujo, creio eu, que vai se desenvolver muito essa tarefa também, no modo geral, né? Perfeito. O sensoramento remoto, sozinho, ele já é uma ferramenta importante. Mas quando a gente atrela ele a dados climáticos, né, modelos agrometeorológicos, ele se consolida, essa estrutura toda se consolida como uma ferramenta poderosíssima, que assim, nos traz insights, né, para poder
mas olhar para aquela carteira né, durante todo o ciclo, avaliar se o cara plantou ou não mas fora dos ARC, né, ou se os cara plantou o que devia plantar, né? Então isso tudo, claro, tem a parte que a gente tá olhando a nível de monitoramento, então a gente vai estar olhando ali, mas talvez de uma forma mais sistematizada para essa informação, porque ela tem que estar sempre rodando e se atualizando, mas quando a gente vai a nível de fiscalização, aonde além dessa informação gerada ali, mais automaticamente vai ter uma análise junto, né? Um analista da Audisat vai olhar, o analista do Banrisul, mas vai olhar aquela informação, mas vai sentar e analisar. A gente viu que houve um ganho, mas muito grande na assertividade dessa informação, apesar de que, claro, por exemplo, olhando para o Proagro, é o primeiro ano, então tem um período de adaptação que a gente está passando, os nossos analistas estão passando, os peritos estão passando, né? Então tem alguns passos ainda até que a análise se consolide. E, claro, a gente também está aprendendo em como formatar o relatório, né, em como mostrar a informação de forma mais efetiva. E como passar isso para o perito, né? Para ele também poder confrontar isso, tirar uma foto já referenciada lá onde o laudo está apontando outra cultura, onde o laudo está apontando que não teve desenvolvimento certo. Então, esse treinamento, essa curva de aprendizagem dos peritos, ela está começando agora, né? E está se desenvolvendo. A gente vê quando interpela eles, quando vai indagando eles mais a fundo das informações, eles estão colocando mais informações para nós, para contrapor um laudo, para contrapor alguma informação que eles não consideram certa, algum período de plantio que eles entenderam que foi outro, alguma coisa assim. Eles estão se aprimorando nisso também, e nós também, como análise, é mais uma ferramenta ali para a gente conseguir chegar no resultado final da análise do Proagro, né? O laudo de censuramento, o RCP do perito, as fotos, tudo ali, para a gente poder ter uma decisão final mais adequada. É o primeiro ano que a gente roda, né? E de fato, esse aculturamento a gente acompanhou bastante na Audisat, quando a gente ajudou a implementar lá em 2015, 2016, a coleta das coordenadas, como o Anuar falou. E a gente vê a evolução, né? Como que os agrônomos passaram, né? Tinham dificuldade de coletar essas coordenadas no início, para a realidade que a gente vive hoje. Então, teve um amadurecimento muito grande. E certamente a gente vai ter essa evolução também, e para que os peritos entendam a tecnologia como um aliado, de fato, para otimizar, né, o trabalho deles em campo. Então, a delimitação da área plantada, a confirmação de cultura, data de plantio, tudo isso vai trazer mais eficiência no trabalho deles no dia a dia. E acho que o nosso papel aqui é ajudar nesse aculturamento também, né? Esse ponto das coordenadas me lembra da conversa do Cláudio Filgueiras, do Banco Central, que ele dizia que a parte principal, o início correto, era com as coordenadas bem elaboradas, né? Então, tu pegar o ponto certo, que ali ia nascer a operação. Então, quem fosse pegar, que tivesse o cuidado, né? Porque no futuro, isso ele fala lá atrás, no futuro ia ser visto aquela área. E aí ia ver, plantou ou não. Então, ainda acho que é um ponto hoje, né? Que a gente observa da necessidade de ter esse cuidado em pegar uma coordenada correta, né? Porque aquela área, em algum momento, vai ser historiada. Alguém vai verificar. Pode ser nós, o Banco Central tem todas essas coordenadas. Então, essa parte de recursos controlados, né, é bem importante, e já esse início, nascedouro, porque dali é o que eu vou ter, né, o que ver, o local que eu vou verificar depois, né? Com certeza, o sensoramento remoto veio para ficar. A gente não vai conseguir mais fazer análise sem essa ferramenta que, né, trouxe tanta informação. E é isso aí, vamos evoluindo, né? As metodologias estão ainda, né, crescendo, evoluindo ali em assertividade, em qualidade das imagens, e sigamos nessa evolução sempre. Vocês querem deixar alguma mensagem final? Eu só queria que é interessante falar sobre isso. A gente teve hoje uma reunião com um agrônomo que trabalha como perito, e ele falou, né, deu um relato para a gente, que ele estava meio cético no início com o uso de censuramento, ele assumiu, e hoje ele é um defensor. Então é muito legal, em menos de um ano você vê essa transformação. Hoje ele falou, não consigo viver sem o sensoriamento. Para um ano atrás ele ter realmente colocou um pé atrás, ficou receoso,
né, e se permitiu conhecer a tecnologia. Gente, Eu acho importante, né, deixar um recado assim, importante o pessoal conhecer, né? O técnico, principalmente, tem que conhecer essa parte toda do sensoramento remoto, porque é uma ferramenta que veio para auxiliar, né? Ele vai, quem trabalha com ProAgro, por exemplo, dá várias dicas já para quem vai na lavoura, né? Quem trabalha nessa etapa aí, então ele tem uma utilidade muito grande, ele te dá ganhos, né? Escala, tu ganha tempo, custo menor, mas tem que conhecer ele, né? Tem que conhecer as ferramentas, imagens, o que é melhor. O mercado tem muito, né? Mas tem que saber o que é um produto de boa qualidade que vai te trazer a informação mais assertiva, né? Então, é assim, é buscar entender melhor, que cada vez mais vai ser usado, principalmente quem opera aí com crédito rural, né? Isso aí, é a gente entender que é uma ferramenta que está em construção, né? Culturas que não estavam vão estar daqui a um ano, daqui a 2 anos, informações de meteorológicas que a gente está agregando no relatório, produtividade, então cada vez mais esse laudo vai ser completo e é uma ferramenta já quase indispensável para a nossa análise, né? Mas muito obrigado. a gente vê que hoje, bem o que o Noar falou, o relatório ele te dá a dica de qual parte da lavoura não está legal. Então o perito já pode também, né? E pera aí, eu vou focar onde tem mais problema, né? Tem essa construção também do lado do perito vai acontecer junto com a evolução do relatório, como a gente vai mostrar isso lá, né? Mas eu queria agradecer a todos pela conversa, foi muito bom conversar com vocês, uma conversa riquíssima dessas, uma contribuição muito valiosa para o banco e para os nossos ouvintes aqui. E agradecer aos ouvintes. Até a próxima.